Olá, sejam bem-vindos ao canal do Conhecimento em Gestão Empresarial. G-Company DBase Cast é a união de duas empresas para difundir conhecimento, gestão empresarial, atuando aí como facilitador do conhecimento. Na data de hoje, nós estamos recebendo Luciano DeBiase, que ele vem compartilhar conosco um pouco sobre essa questão da reforma tributária, amplamente discutida aí nos meios da mídia, mas nada como receber um profissional que atua dentro da implementação com gestão empresarial. Luciano, seja bem-vindo. O nosso bate-papo de hoje, a pergunta: o que representa essa questão da gestão, do modelo de gestão tributária dentro desse modelo tributário amplo aqui no Brasil? Bom, Alexandre, primeiramente obrigado ao convite, né, e à parceria de Biase e G-Company. A reforma tributária, eu entendo que é uma mudança de paradigma, né? Infelizmente, no Brasil as coisas são feitas de maneira reversa. Nós tínhamos que passar por uma reforma política primeiro e uma reforma administrativa para a gente poder fazer uma reforma tributária que coubesse o Estado dentro dessa reforma, né? E eu entendo que a reforma também deveria ser um plano de Estado e não um plano de governo. Nós avançamos aí em 2023 com um crescimento no déficit público, né? E que vai ter impacto aí nos próximos desdobramentos da reforma, né? Porque agora, o momento que a gente vive hoje é de expectativa, porque vão ser promulgadas as normas infraconstitucionais, leis complementares, leis ordinárias, que vão regulamentar aquilo que está na emenda constitucional 132. Então a gente vê a reforma como, num primeiro momento, da forma que ela foi inclusive aprovada, como uma necessidade imediata do governo, né, de aumentar até a arrecadação. E também existe aí um questionamento ainda não definido, né, se vai haver ou não simplificação do Quando sistema. você fala desse imediatismo do governo, né? Vindo do governo, passa pelo Congresso, Senado, vai ter um tempo de adaptação para as empresas e para a sociedade, ou isso vai ser do dia para a noite com uma medida provisória? Como você visualiza isso vai ser, nós temos um período de transição, né? Só para simplificar, o que foi criado? Um sistema IVA dual, né? Então foram criados, na emenda constitucional foram criados dois impostos sobre o consumo, que é o IBS e o CBS. O IBS vem substituir o ICMS e o ISS, né, diretamente, que vão acabar em 2033. São 10 anos de transição para o IBS. Há 10 anos de transição. Para o IBS. Então, o quê? Para o CBS ele é mais curto, né? Ele substitui o PIS e o COFINS. E aí são 2 anos basicamente de transição. Acho que 2026 começa tanto o IBS como o CBS, só que em 2027 acaba o PIS e COFINS, né? E fica só o CBS. E tem também o imposto seletivo, né, que vai ser inserido também, que já está na emenda, né, logicamente, e vai ser regulamentado para tributar situações em que haja ali questões de meio ambiente e também produtos prejudiciais à saúde, que foi uma abordagem também que foi inserida na emenda constitucional 132. E, por fim, o IPI, ele não foi extinto, vai ter alíquota zero. Ele não foi extinto por causa da Zona Franca de Manaus, então, mas ele vai ter alíquota zero até para não confrontar aí com o imposto seletivo, né? Luciano, quando você fala assim dessa reforma, tempo, foi destacado algum órgão regulamentador de que vai estar monitorando toda essa transição, por exemplo, para que o empresário, a pessoa que trabalha, está dentro da empresa, onde ele vai pesquisar, que vai dar suporte para ele ter o conhecimento desse período da transição, de todas essas alíquotas? Onde eu busco esse conhecimento? As informações estão aí divulgadas em redes sociais, né? Essa é uma parte também do nosso dever como profissional, ajudar o empresariado a entender toda essa mudança. Mas toda a reforma tributária, o IBS, né, na verdade, ele vai ter, que é o imposto que tem várias jurisdições envolvidas, né, que é o município, o estado, né, o governo estadual, vai ter um comitê gestor para regular toda essa transição. E esse comitê gestor vai ser formado por pessoas, né, entidades
municipais e estaduais. Vai ser um comitê gestor que vai ter poderes, né, e centralizador, e essa é uma grande preocupação, porque é um comitê centralizador, e as decisões referentes a questões tributárias, seja ela questões que a gente chama de questionamentos, né, pelos entes, né, da federação, ou então questões de própria desenvolvimento aí de políticas, vão ser feitas no nível dessa gestão, desse comitê gestor. E uma das críticas desse comitê é que ele diminui aí a influência dos estados nas suas próprias arrecadações e do município também, diminuindo aí, interferindo aí no pacto federativo, né? Uma das críticas. Então, estamos tirando ali do legislativo o poder de regulamentar, obviamente o legislativo estadual e municipal, e estamos passando isso numa centralização aí que vão fazer parte todos os municípios, né, representados por um comitê, e também o Estado, representando o Estado, né, os 27 estados da nação, tendo um peso maior nas decisões para os estados mais populosos, né? Luciano, me explica melhor, por exemplo, quando a gente fala de imposto no Brasil, nós temos o imposto lá em cima no faturamento, que está ICMS, PIS, IPI, COFINS. Depois no meio tem o imposto da folha de pagamento, que também é muito forte, que é o imposto interno lá, que tem o FGTS, INSS e tudo mais. E por final, quando o empresário vai colocar a mão no dinheiro, ainda tem o imposto sobre o lucro, que é o imposto de renda e contribuição social. Então, 25% lá em cima, no imposto indireto. Também tem o imposto direto em torno de 40% da folha de pagamento, e no final mais 35%. De toda essa alíquota, que já é muito cara e pesada para as empresas, o que muda daqui para frente, que é a pergunta? A emenda constitucional 132, ela trata dos impostos sobre consumo, né? Então, é a parte de cima da demonstração de resultado do exercício. Estamos falando aí dos impostos incidentes sobre serviços e vendas, né? O que acontece? A reforma tributária, ele criou a ampla incidência, então ele ampliou a incidência, e também a ampla não cumulatividade. O que é isso? Então, da forma que era antes da emenda constitucional, nós tínhamos aí o PIS, o COFINS, ICMS e IPI, que tinha suas regras de incidência, né? E tinha ali algumas formas, e alguns itens não entravam na tributação. Um exemplo, receita de aluguel nunca entrou. Com reforma tributária, todas as formas de receita, né, seja ela vendas, serviços, receitas por direitos, royalties, por exemplo, todos eles vão ser tributados pelo CBS, pelo IBS e pelo CBS. Então, o que vai acontecer? Existe uma ampla forma de tributação que vai abarcar toda forma de receita. Eu vou incluir tipos de pessoas jurídicas, né, receitas de pessoas jurídicas que antes não eram tributadas, e, a princípio, ainda poderá haver um aumento de carga tributária para a prestadora de serviço, principalmente a profissão regulamentada. Quer dizer que ela vai atingir a todos de uma forma muito mais ampla. Muito mais ampla. E por ser isso diluído, pegando o maior número de pessoas, reduz isso daí para as empresas que hoje pagam, que já tem essa carga muito elevada, ela vai ser redistribuída? Vamos pensar o seguinte, né? As indústrias, geralmente, comércio, né, tem uma carga tributária entre 30% e 40% Quer dizer que vai ter uma faturamento. Redução da carga tributária? Não, o que acontece? E as empresas de serviços, sobre faturamento, ela tem uma tributação bem menor, né? Você pega uma empresa de serviço que é lucro presumido, ela tem 3,65 aí de PIS e COFINS e no máximo 5% de ISS. Estamos falando na casa de 9%. As empresas de lucro real de serviço, elas acabam tendo 9,25% de PIS e COFINS e os mesmos 5% de ISS na alíquota máxima. O que está acontecendo com a reforma? Nós vamos tributar serviços pelo CBS e pelo IBS. Então, a carga tributária tende a ser bem maior, ainda que haja uma redução ali do governo na emenda constitucional de 60% para as empresas de serviço. Né? Existe ali um alívio aí para as empresas de serviço e alguns outros setores. Mas o que acontece? Não se sabe qual é a alíquota final que vai existir, que vai prevalecer após o período de transição. Né? Fala-se em 27% ou 28%. Então, para alguns setores como indústria, pode ser que haja uma redução,
Porque como existe, ainda que exista a base plena e o aumento da base tributária, você tem também a não cumulatividade plena. Então, para a indústria, tudo aquilo que ela adquirir já existia um pouco com isso, com ICMS, PIS e COFINS, não tudo, né? Existe a questão do insumo, né? As discussões, o PIS e COFINS, havia ali muita incerteza, agora não, né? Tudo aquilo que é tributado na fase anterior pelo IBS-CBS vai ser creditado para quem comprar na indústria. O problema de serviços em geral é que a maioria do custo de serviço muito vem de mão de obra própria. E essa mão de obra não vai ser abarcada por um crédito tributário. E como fica a questão da lei do bem, por exemplo, das empresas, a tributação sobre os produtos de que fazem mal à saúde, Olha, outros de que fazem a cesta básica, por exemplo? a emenda constitucional ela vai permitir benefícios fiscais que estejam embarcados na Constituição, na própria emenda constitucional. Então, benefícios fiscais federais, a tendência é manter. Nós temos o MOVER, né, que entrou em vigor agora esse ano, para a indústria automobilística, lei do bem, lei de informática, a princípio, isso na verdade, esses benefícios são de impostos diretos, né, que não foram atingidos pela emenda constitucional 32. Existe uma segunda parte da reforma que deve acontecer esse ano, que vai mexer com o imposto de renda e contribuições, imposto sobre o lucro, né? Então, pode ser que atinja os benefícios fiscais federais. A emenda constitucional está concentrada em imposto sobre consumo. E o grande problema de imposto sobre consumos no Brasil é que ele atinge, né, de uma maneira muito forte a classe mais baixa. Né? Ainda que você venha com uma alíquota de 28%, né, alguns setores vão ter esse impacto, né? Mesmo no que a gente tem hoje, a tributação sobre consumo nossa vai ser a maior do mundo. Né? E aí Mas se aumentar a tributação sobre o consumo, vai ficar mais cara a mercadoria. Vai trazer um benefício para a sociedade, principalmente quem possui menor condições, ou vai encarecer mais os produtos? Porque se ela vai ser mais ampla e aumentar a tributação, o beneficiário vai ser o governo. E a sociedade, como fica? Vai simplificar isso? Não, o que a gente vê? O aumento da carga tributária ainda é incerta. Né? Alguns setores, sim, serviços, da forma que está redigido, esperando uma alíquota aí de 27%, 28%, o setor de serviços vai ser mais impactado. A indústria não se sabe, a princípio talvez fique na mesma coisa, um pouco menos, né? E a simplificação, como você falou, no primeiro momento ela não vai existir. Nós vamos trabalhar no período transitório com dois sistemas em paralelo, o sistema atual e o sistema da emenda constitucional 132. Então as empresas vão ter que se adequar para trabalhar nos dois sistemas e vai depender muito das legislações infraconstitucionais para redigir sobre obrigações acessórias, forma de pagamento, né, do IBS e do CBS e até também do imposto seletivo. Então, você está comentando que a empresa vai ter que ter um planejamento tributário para esse modelo de transição. Como que seria essa questão? Como fica esse planejamento tributário? No começo, nesse momento de transição, todo mundo está no compasso de espera, né? Porque ninguém sabe o impacto aí nos fluxos de caixa e nos preços dos produtos, porque a gente não tem uma alíquota definida. No período de transição, a alíquota vai ser baixa, vai ser 0,9% para a CBS e 0,1% para o IBS, sendo que ao longo do tempo do IBS vai vendo ali um crescimento gradual até 2033, né? E o CBS, como ele entra em vigor já em vigor que eu falo, o PIS e COFINS acaba em 2027, ele vai ter a alíquota cheia a partir desse período. Então, nesse período de 1 ano a 2 anos, né, realmente, acho que espera-se que já em 2024 nós saibamos quais serão as alíquotas finais dessa tributação. Então, no começo, o impacto tributário vai ser pequeno, porque esse 0,1 e 0,9 que eu citei, ele vai ser abatido do PIS e COFINS atual e do CMS e do ISS atual. Então, isso vai ser abatido ao longo do tempo, né, nesse começo. Vai ser um período de teste, né? Os entes públicos, né, vão identificar se vai haver uma queda ou não de arrecadação nesse período para todas as unidades da federação. Quer dizer, nesse momento agora de transição, vai manter uma alíquota média atual, vai dar uma mínima média, para não prejudicar os estados e municípios, e depois isso vai acabar abrangendo o maior número de pessoas, e daí algumas empresas serão beneficiadas. Não, a abrangência não muda. Não muda. O que muda é a alíquota, né? Então, o que vai acontecer? Nesse momento de transição, as que são baixas, para fazer um teste, né? O governo vai usar o imposto como um teste
essas alíquotas baixas para saber qual vai ser o impacto no caixa do Estado, município e da própria União. Então, nesse período de transição, vai ser um período de teste. Depois desse período de transição, as alíquotas CBS e IBS entram de forma cheia, né? E aí nós teremos que saber, já em 2005 nós vamos saber qual é a taxa final. Então, para a sociedade, vai existir uma mudança, logicamente. O impacto a gente não consegue identificar, mas a tendência é que haja, né? O perfil atual desse governo de um Estado maior vai exigir uma arrecadação maior, né? Tem pontos positivos na reforma? Tem, né? Quais são os pontos positivos? Todos os produtos e serviços vão ser tributados de forma igual, né? Nacionalmente. Então acabou aquela questão das empresas trabalharem com mudança de seus produtos para ter uma alíquota menor, né? Aquela clássica discussão se é sorvete, se é bebida láctea, que tem num setor aí de fast food, aquela discussão se é bombom ou se é waffle, né? Para a questão tributária, né? Porque tem alíquotas diferentes. Então toda essa discussão acaba, né? Isso é bom, né? Por um lado, né? Tem também a questão de você ter uma uniformidade, que por um lado é bom, porque você reduz aí as incertezas jurídicas, do que eu falo, depois que o IBS e CBS tiverem sido adotados integralmente, né? Mas tem um lado que você engessa também os estados e municípios na administração ali das questões tributárias, né? Benefícios fiscais locais, né? Basicamente da forma que está hoje, os municípios e estados vão ter dificuldades ali, né, de atrair investimentos, da forma que está. Uma outra mudança importante também é que hoje o ICMS é pago no estado produtor, né, o estado da empresa que está vendendo, e a partir da reforma vai ser pago pelo estado consumidor, estado destino. Então, para a questão de planejamento tributário, né, nesse compasso de espera, né, porque você tem planejamento tributário de vários níveis, né? Então muda muito aquela questão, por exemplo, dos governadores dar incentivo, por exemplo, para as empresas se instalar na Zona Franca de Manaus. A Zona Franca vai continuar existindo, né? Porque a Zona Franca é um projeto federal, né? Tá. Mas o que a gente fala... Se instalar, por exemplo, no Nordeste, Rio Grande do Sul, exatamente. cabe essa briga do O Estado. planejamento tributário tem vários níveis, né? Tem um nível simples, né? A empresa escolher seu lucro real presumido. Isso também vai ser impactado, as empresas vão ter que olhar de uma outra forma, porque para o IBS e para o CBS não faz diferença se você é lucro real presumido. Hoje faz para o PIS e COFINS, né, que tem uma diferença grande de alíquota dos dois sistemas, né? O IBS e CBS não faz diferença nenhuma, isso vai impactar nas decisões das empresas, né, começando ali a partir de 2026. E os planejamentos tributários mais sofisticados, que incluem até a questão de localização da sua planta produtiva, né? Hoje, muitas vezes, uma empresa, muito comum na empresa automobilística, né, se instalar em estados que dão benefício, que ficam longe do mercado consumidor. Nós temos hoje a empresa automobilística que tem fábrica no Nordeste, mas o maior mercado consumidor na região Sudeste. Você cria uma ineficiência logística nesse processo e que só pode ser compensado com benefício fiscal, né, da região que ele está. Então, com a cobrança do ICMS no destino, existe aí o risco desses planejamentos ficarem muito sem efeito, inócuos. Então, isso tudo tem que ser avaliado. E planejamentos mais sofisticados, você não pensa em 1 ano, 2, você pensa no longo prazo, 5, 10 anos. Então, isso tudo vai ter que ser levado em consideração da reforma, né? E como as empresas vão se preparar, como elas vão planejar uma instalação de uma nova unidade, por exemplo, questão de importação, né? Muitas empresas usam portos em estados que têm benefícios fiscais para importação, se isso vai continuar sendo válido, né? A tendência é que o IBS e CBS não, porque o tratamento vai ser muito igualitário em todos os estados, né? E em todos os produtos. Na questão do consumidor final, né? O impacto vai ser igual para as empresas, né? O impacto vai ser igual para todo mundo? Não. Vão ter setores que vão ter benefícios, reduções de 60%, 30% ou até 100%, dependendo do setor de atuação. Para o consumidor final, né? O consumidor ali, pessoa física, né? Existe um projeto dentro do ambiente constitucional, uma possibilidade, né? Já existe ali regulamentado, vai ser regulamentado, que é o cashback,
que o consumidor de baixa renda, né, vai ter direito a um retorno desse imposto, que ele pagar ali na compra de produtos, insumos, né, realmente de primeira necessidade. O pessoal de baixa renda, talvez atinja o pessoal que esteja desempregado, né, e que vai atenuar aí o impacto tributário para essas pessoas. Hoje, como é feito, né, os produtos de primeira necessidade têm alíquotas favorecidas, né, tanto do Estado, né, principalmente do Estado, reduzindo a carga tributária. Aí o que o governo, né, de uma maneira geral, ele questiona o mesmo produto que pode ser comprado por alguém de baixa renda também pode ser comprado por alguém de alta renda, né, por primeiras necessidades, como alimentos, né, arroz, feijão, por exemplo, né, consumido nacionalmente. E o que ele vem fazer como as alíquotas vão ficar uniformes para praticamente todos os produtos, uma forma dele reduzir ali o impacto no pessoal de baixa renda é pelo cashback. Como é que vai ser regulamentado isso a gente não sabe, né? Como é que vai ser depositado isso na conta da pessoa que tem direito a gente não sabe. Pode-se criar uma burocracia, né, principalmente para o comércio, né, que vende ali, né, o B2C, né? Então isso vai ter que ser regulamentado, mas existe ali na sociedade, vai haver uma diferença de impacto, tanto para a pessoa jurídica, sendo no setor que ela atua, como para a pessoa física também, dependendo do nível de renda que se espera. E com todas essas mudanças aí, regulamentação e não definição de regulamentação, mudança de alíquota, abrangência, esse impacto da reforma tributária, a grande pergunta, como que as pessoas e as empresas devem se preparar para esse novo cenário? Olha, esse ano, né, é um ano importantíssimo, né, para as empresas acompanharem, né, os desdobramentos, né, da reforma, né? Então vão ser promulgados aí leis complementares e leis ordinárias que vão regular a forma de pagamento, recolhimento, obtenção do crédito, né, compensação de créditos tributários. Também o governo vai promulgar normas que vão regular o próprio funcionamento do comitê gestor, a forma que o governo vai lidar com a distribuição. Existe na emenda constitucional já uma definição, mas como vai fazer a distribuição da receita para os estados e municípios, né, dos tributos arrecadados. Existe na emenda constitucional já uma determinação, mas toda essa regulamentação fina que a gente fala, né, vai sair das leis complementares e ordinárias, porque não é só para as pessoas jurídicas e pessoas físicas que vai ser um desafio, para o governo também. Porque para o governo ele vai ter que lidar com uma mudança muito grande na administração desses tributos, né? O direito administrativo vai ser muito impactado aí, né? Que nós temos hoje o município e o estado com, né, suas formas diferentes de tributação, né? Muita coisa são feitas de forma independente de cada estado e município. Hoje você vai unir a questão tanto da questão da administração do tributo, que vai ficar nesse comitê gestor, e como é que fica a questão também da fiscalização. Quem que vai fiscalizar o IBS? Né? Sendo que você tem o município e o estado ali trabalhando em conjunto, né? Porque o custo de fiscalização, para quem vai ficar? Para o município, para o governo federal, para o governo estadual, perdão. Então nós temos aí um grande desafio também, vamos falar para o estado de uma maneira geral, né? Principalmente na questão do IBS, que é o mais crítico, para agradar aí municípios e estados, né? Ok, agradecemos então as explicações, Luciano, sobre essa questão da reforma tributária. E fica o contato então da DeBiase, Luciano, precisando de alguma informação complementar desse acompanhamento de período de transição e impacto principalmente sobre a carga tributária das empresas. Eu, como conselho, né, a gente sempre coloca que as empresas têm que acompanhar. Eu acho que usar muito também os setores que elas atuam, né, procurar os setores aí, associações empresariais e também fazer uso de profissionais, né, na área jurídica, contábil, né, que acompanhem também junto com o empresariado os impactos, né, e que elas façam ali estimativas, né, para entender o impacto das mudanças na questão também de precificação, a questão de custo de serviços e produtos e também nos seus fluxos de caixas futuros, né? O momento é um compasso de espera. E só para finalizar, temos ali uma segunda parte da reforma que ainda vai acontecer, que vai lidar com os impostos sobre lucro. Então é um momento de muita atenção
e sempre utilizar ali, sempre que possível, né, de profissionais que possam auxiliá-lo na interpretação das normas, né? Ok, agradecemos então, se inscreva no nosso canal para você ficar por dentro aí sobre as questões de gestão empresarial e também como melhor você administrar a tua empresa no âmbito de auditoria, outsourcing e também gestão empresarial. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, Alexandre. Chique, Gra.